Primeiro passo, eu peguei um recipiente de aplicar massa comum nas paredes que a gente usa aqui, né? Para fazer reparos ou para fazer trabalhos também. Eu bati um tanto de massa que eu sei que eu vou usar. Esse galão de massa é um galão, tem 3 quilos, né? 3 litros. Esse galão rende 200 square. Essa parede tem 8 por 8, são 160 square. Dependendo da textura ou de tanto que você esticar a massa, por exemplo, com meio galão desse eu consigo fazer essa parede toda. Um pouco mais de meio galão. Então, você vai fazer uma parede dessa. Você quer uma cor, você pega o tanto de massa que você vai fazer essa parede. Se você tem dúvida, faça todo o galão ou use uma seringa. Por exemplo, você vai fazer uma quantidade de massa. Você pese a massa e aí você, por exemplo, uso 10 seringas pequenas para fazer um tanto de massa. Você faz a anotação para você ter a mesma cor de qualquer trabalho. Porque se você quiser fazer a mesma cor, você vai ter que saber o tanto de massa que você usou, o tanto de pigmento, entendeu? E aí eu estou usando uma blade de 24 inchas para esticar a primeira demão bem esticada. Você pode usar essa desempenadeira da Exotic para aplicar a primeira demão ou da forma que você preferir, com o efeito que você preferir. Com a Troy, a menor, com a blade menor, ele vai te dar mais desenhos. Com a maior, ele vai te dar mais produção na primeira demão. Então você vai, se você quer mais efeitos, você usa a Troy menor e vai fazendo o efeito. Você tem que estacar a mão bem firme, esticando a massa o máximo possível se você quer um efeito liso. Você pode lixar. Se você aplicou a primeira demão, você pode lixar. Eu lixo para tirar as imperfeições e não ter sujeira para mim aplicar a segunda demão. Se você não quiser lixar, não precisa lixar. Depende do efeito que você vai fazer, se é liso. Se for um efeito com... Esse efeito aí, ele não vai ser um efeito liso para um efeito mármore. É um efeito que é rústico, mais usado aqui nos Estados Unidos, enfim, na Europa. É o Venetian Plaster. Não é o efeito mármore, que você faz aquele mármore exótico, que você quer deixar a primeira demão 100% lisa. Se você quiser aquele efeito lá, você vai ter que esticar a massa na parede com uma despenadeira daquela que eu te mostrei de 24 ou maior. E aí você vai fazer como um level 5. Mas nessa aula eu vou apresentar para vocês o efeito que é mais trabalhado aqui, o Venetian Plaster rústico. Então eu vou esticar a primeira demão para ser mais rápido com a de 24 inchas e eu vou ir trabalhando em círculo com a Troy, tirando os excessos. E aí, com essa blade menor, se você quiser aplicar a primeira demão, você pode aplicar. Eu prefiro aplicar com a maior, como eu disse. Tô preenchendo todos os cantos. Depois de aplicar a primeira demão, tem que deixar secar 4 horas. Você sempre lê os rótulos, a especificação do produto. Depois de aplicar a primeira demão, eu vou correr uma lixa e vou aplicar a segunda demão. Vamos para a próxima aula.